Olá, todo mundo. Muito obrigada por todos estarem aqui. Muito obrigada mesmo. Mais uma live do nosso projeto antes do final de semana, depois do final de semana. E hoje é segunda-feira, então hoje é depois do final de semana. Trouxe uma palavra pra gente. Hoje é de Provérbios 8, versículo 33. Palavra pequena, mas muito importante. Ouvide a instrução, não cedes. Ouvide a instrução, não a rejeites, seja sábio. O que está falando? Que a gente tem que escutar as instruções e à medida que a gente escuta essas instruções, a gente tem que ser sábio para não rejeitar essas instruções. E eu não vou ter a ousadia de forma alguma de falar que essas instruções são minhas, especialmente minhas. Mas eu vou te falar que o seu corpo vem te instruindo e vem te falando, não dá mais, para, por favor, comece alguma coisa, por favor. O seu corpo ele tem te instruído. O Senhor, ele fez uma máquina tão perfeita, que é o nosso corpo, o corpo humano, que ele conta pra gente todas as demandas, todas as necessidades. À medida que a gente tem o entendimento de ouvir e ser sábio, de executar tudo isso, não tem como a gente não ser sadio. Né? Por quê? Porque o nosso corpinho consegue falar com a gente, consegue pronunciar pra gente tudo que ele está precisando. Quantas vezes a gente não exagera e no outro dia a gente acorda mal, cansado? Quantas vezes a gente não erra na alimentação e a gente fica constipado? Quantas vezes o nosso corpo vai sinalizando pra gente e a gente tem a negligência, a gente é negligente com ele. Então, por favor, a mensagem de hoje, Provérbios 8, versículo 33, eu não quero que simplesmente você me escute, eu quero que você escute o que está em você. É o seu corpinho que está falando. Começa de novo, muda de direção. O tema da live de hoje, de segunda-feira, depois do final de semana, você não precisa ser radical para ter sucesso. Precisa ter direção. Não é ser radical que vai fazer você ter sucesso, mas é você entender qual o sentido, qual a direção que você tem que seguir para ter sucesso. Isso é fundamental. É mais importante do que um tantão de coisas. Por quê? Porque à medida que a gente entende que não é a proibição, que não é fazer tudo de uma vez, a gente entende o caminho certo. Há quem ache, né, que a pedra é mais forte que a água, porque a hora que você joga a pedra, ela esparrama aquele tantão de água. Mas a água sempre foi mais forte que a pedra, porque ela é insistente, persistente, e ela tem uma direção. Né? Ela não fica chacoalhando para todos os lados. E isso é muito importante. Sobre ser radical. Vamos começar por aí para a gente entender esse título, né? Você não precisa ser radical para ter sucesso. Você precisa ter direção. Na sexta-feira eu falei assim para você, ó. Se eu falar para todo mundo que está nessa live agora, não pensa num panda fofinho. E aí, você conseguiu não pensar? Conseguiu? Não pensa num elefante lilás. Você conseguiu não pensar? Não tem jeito de não pensar. À medida que eu te proíbo, é como se eu acendesse um sininho na sua cabeça. E esse sininho vai ficar te lembrando o tempo inteiro da minha proibição. E isso serve para você também. Quando você fala assim, faz aquelas promessas, eu nunca mais vou comer isso. Pronto, acabou. A partir de amanhã, você passa a ser o mais tentado de todos a comer aquilo. Então, o mais inteligente é criar metas. E essas metas, gente, elas vão vir como? De onde que eu vou tirar essas metas? Eu vou me embasar no quê? Nos sinais, nas mensagens que o seu corpo tem te dado. O colesterol alto, o triglicérides alto, a glicose alta, a roupinha que não fecha na cintura, a camiseta que está apertada. É isso que vai sinalizar a gente a fazer e a definir metas importantes. Então, nossa, a minha roupa não tá fechando, eu vou emagrecer amanhã, é assim? Não é assim. Minha roupa não tá fechando, a partir de hoje eu vou trabalhar para minha roupa fechar. Nossa, eu fui no cardiologista e meus exames estão péssimos. Amanhã de manhã eles vão amanhecer bons? Não vão. Mas a partir de manhã você pode fazer alguma coisa para eles amanhecerem melhores. Então,
essa direção, ela é muito mais importante do que ser radical, porque o ser radical normalmente não te conduz para isso. E eu quero te falar uma coisa. Se aqui na live tem pessoas que são radicais, elas vão entender exatamente o que eu tô falando e podem até ficar tristes, ofendidas, mas eu não quero de forma alguma que você se ofenda, muito pelo contrário. Eu quero que você entenda o que acontece dentro da sua cabecinha, porque a dieta começa aqui. Quando você coloca uma meta proibitiva ou uma meta absurda, eu vou perder 6 quilos, 8 quilos em um mês, você está escrevendo o seu fracasso. Exatamente. Por quê? Porque você sabe inconscientemente de que aquela meta é difícil. E aí você propõe ela para depois falar assim, não deu certo. Para mim não tem jeito. E aí você fica naquela postura de vítima, de que, nossa, eu tô fazendo de tudo e nada dá certo, eu já tentei perder 8 quilos em um mês e não deu certo. Entende o que eu tô te falando? Entende o tanto que isso é sério? Muito mais sério do que, às vezes, o próprio exame alterado, porque você cria o mau hábito de fracassar. Você cria o mau hábito de se colocar numa postura de vítima. E isso é muito ruim. Então, quando a gente entende e coloca metas próximas da nossa realidade, entende que é um processo e que ser radical não faz a gente seguir nesse processo, não faz a gente ter uma boa direção, a gente consegue ter sucesso. A gente consegue atingir as nossas metas. Isso é muito importante. Tá bom, Ana, você falou que a live de hoje é sobre não ser radical para ter os resultados. E por onde eu vou começar? Então, a primeira dica que eu te dei, na verdade eu te passei ela na sexta, é não ser proibitivo para você. Segunda dica que eu te dei, muito importante, defina metas reais, defina metas onde você consegue alcançar. Você precisa comemorar suas pequenas vitórias. Como que você vai ter uma grande vitória? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho pacientes que precisavam perder 30 quilos. Se eu falar pra ele que ele tem que perder 30 quilos, de cara, já dá vontade de desistir. Por quê? Porque o ideal está muito longe de onde ele está. Lembra que eu falei disso na semana passada? Está muito longe. E aí eu consigo alcançar? Não consigo, eu me desestimulo. Agora, se eu falar pra ele que dos 30, vamos começar perdendo 3, depois mais 3, agora que já foram 6, vamos tentar perder 5, mais 5. Então, à medida que eu consigo vencer, pequenas vitórias vão me fortalecendo para eu chegar no meu objetivo maior, tá bom? Certo? Entendidos? Vamos lá. Terceira dica importante, entender o valor do alimento para você. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Para que serve a comida na sua vida? Para que serve a comida na sua vida? Você já pensou nisso? Por que você come? Tem muita gente que trata a comida como cobertor, come porque tá frio. Tem muita gente que trata a comida como carinho. Nossa, tô tão cansado, precisando de um cafuné, cheguei em casa, tô sozinho. Tem muita gente que usa a comida como prêmio, como satisfação, segundo a Letícia. Tem muita gente que come por punição. Tô chateado, tô com raiva e come. E aí quanto mais come, mais raiva tem. E é como se a comida virasse até um chicotinho. Olha só em que lugar que nós colocamos o alimento. Nós colocamos o alimento num lugar que não é dele. Comida, gente, tinha que ser para sobreviver, para nutrir. Essa máquina é o nosso combustível. Não pode ser cobertor, não pode ser carinho, não pode ser afeto, não pode ser aconchego, não pode ser motivo de alegria. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós saímos, um grupo de amigos, salvo essa questão dessa pandemia, então saímos um grupo de amigos para jantar. A alegria é jantar ou é estar com as pessoas? Já pensou nisso? Você já pensou, se você colocar a sua alegria no jantar, você vai chegar, vai pedir a comida, não vai trocar meia dúzia de palavras com as pessoas e vai embora. Então, meu amor, a alegria, ela está no estar, no convívio. E a comida faz parte desse convívio, mas ela não é o motivo da alegria, ela faz parte do processo. E a mesma coisa, você chegou em casa cansado do trabalho, a comida vai ser um escaldapé?
Vai ser uma massagem? Não tem jeito, ela não vai ser. Então você vai colocar ela no lugar errado. E enquanto você coloca ela no lugar errado, é impossível dela servir o seu corpo. Ou seja, você vai estar fazendo mais mal do que bem para o seu corpinho. Quais são as razões pelas quais você come? Por que você se alimenta? Teve muita gente que escreveu aqui, ó, compulsão, recompensa. Não, meu amor. Enquanto você estiver comendo por isso, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. E eu não tô falando que quando eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, que eu gosto muito de dar. Vou pra casa da minha avó. Quando eu ia pra casa da minha avó quando eu era pequena, a casa da minha avó tinha cheiro de rosca. Então, quando eu vejo rosca, eu tenho uma memória afetiva. Nem é a comida que eu mais gosto, mas é muito gostoso sentir o cheiro da rosca, porque me dá uma saudade boa da época da minha avó. Que minha avó era viva, que a gente ia pra lá. Eu comer a rosca vai me voltar no tempo? A hora que eu dou a primeira mordida, eu posso até ter aquela sensação. Mas se eu comer essa rosca compulsivamente, eu vou conseguir? Não vou conseguir. Não vou. Então, eu te pergunto, por que você come? Enquanto você não se alimentar para nutrir o seu organismo, para fornecer tudo que você precisa e colocar o alimento num lugar extremamente afetivo, você não vai ter bons resultados. E essa acho que é a dica mais preciosa que eu vou te dar hoje. Responda essa pergunta. E responda ela diariamente, se precisar 2 vezes no dia. Porque muita gente precisa de saber qual que é a resposta. Então, vai lá no coraçãozinho, vai lá na cabecinha, nos dois, no coraçãozinho e na cabecinha. A hora que você for pôr alguma coisa na boca, você pergunta para você, por que eu estou comendo? Eu estou com fome? Eu preciso desse alimento? Para matar minha fome, eu posso comer isso ou aquilo, entendeu? E aí você vai entender que muitas vezes você está caindo numa armadilha ruim. Qual que é a armadilha? De comer afetivo, de comer para matar uma saudade, de comer para passar uma raiva, de comer para descansar. Comida, gente, não é cama, não é descanso. Então não funciona. Se eu conseguir responder a pergunta diariamente, porque no começo, diariamente eu vou precisar responder essa pergunta. Diariamente eu vou precisar. Por que eu estou comendo? Até eu ficar treinado a comer para me alimentar, eu vou ter que responder essa pergunta diariamente, 2, 3 vezes no dia, porque às vezes eu me pego emocionalmente comendo o dia todo. Tem gente que é assim e não tem problema. Tem problema continuar, porque a partir do momento que agora você está aqui, 81 pessoas vendo isso, tem um amigo meu, meu irmão fala uma coisa que é verdade. Depois que você viu, não tem jeito de você desver. Então depois que você escutou isso, não tem jeito de você pôr alguma coisa na boca e não pensar por que você está comendo. Você tem que pensar no porquê que você está comendo. Então você vai responder essa pergunta várias vezes no dia. À medida que você conseguir chegar em respostas que são assertivas, o que você vai entender? Primeiro, quando eu entendo o que é o alimento na minha vida, eu consigo recomeçar. Ou seja, sexta-feira, comecei o meu final de semana. Domingo, não consegui ter regra durante o final de semana. Chegou na segunda-feira. Se o valor do alimento é o do alimento, você consegue voltar para a dieta. Agora, se o valor do alimento é o chicotinho, o que você vai fazer? Vai comer porque você fez tudo errado no final de semana. Se o valor do alimento é aconchego e você é uma criança pirracenta que fez tudo errado e quer um colinho, você vai comer de novo. Então, vamos combinar uma coisa? Se você se pergunta todos os dias o que é o alimento e você começa a entender o valor real do alimento, recomeçar fica fácil. Sair da dieta e voltar para a dieta fica fácil, porque aí você tem alguns dias livres ou algumas refeições livres e você não se incomoda em sair e voltar. Isso não te incomoda, te faz bem, você consegue tomar um vinho com a esposa, com o marido, comer alguma coisinha, sair com os amigos e voltar para a dieta. Por quê? Porque o alimento não está no lugar errado. Ele não é aconchego, ele não é carinho, ele não é punição, ele é comida. Aí você consegue. Segundo ponto importante, quando você responde essa perguntinha com facilidade, você chega aonde? Na clareza das suas metas. O que significa isso? Quando você coloca o alimento no lugar do alimento, você chega onde você quiser chegar.
Você perde peso, você melhora seu colesterol, você melhora sua glicose, você melhora a sua pele, você melhora o seu músculo, você melhora a sua estética. Por quê? Porque o alimento passou a ter valor de alimento. Então, você tem clareza de onde você quer chegar e como você vai chegar. Se eu consigo pôr o valor do alimento, então a primeira coisa que eu falei, a gente consegue recomeçar, reiniciar. Segunda coisa, a gente consegue colocar metas reais. Por quê? Porque aí eu entendo o quanto aquilo me custa, porque é real o valor. Então eu consigo estabelecer metas possíveis. Se eu estabeleço metas possíveis, eu tenho pequenas vitórias. Se eu tenho pequenas vitórias, eu chego no meu grande sucesso. Segunda coisa, se eu sei o valor do alimento, eu consigo me planejar. Por quê? Porque a hora que eu olho um pudim, sabe aquele pudim, aquele hash pudim do final de semana, hoje, na sua geladeira, você vai comer? Não vai. Por quê? Porque começou a semana, você já se replanejou, você já colocou suas metas da semana, você já reiniciou, então você não vai comer. Vou te dar um exemplo da minha casa, que aconteceu comigo. Ontem a gente encontrou com meu pai na garagem, na casa dele, todo mundo de máscara e tal, e ele comprou um bolo, porque hoje, especialmente hoje, é aniversário do meu irmão mais novo, do Zé Geraldo. Parabéns, Zé. Meu pai insistindo pra gente levar um pedaço de bolo pra casa, porque nós não íamos comer lá, né, por conta de não ficar sem máscara, eles já são idosos, e assim a gente fez. Terminamos de jantar, provamos o bolo já em casa, sobrou um pedaço de bolo. Hoje de manhã, hora que eu abri a geladeira, tava ele lá. Eu podia escolher comer o bolo? Podia. Se eu estivesse pensando no quê? Hoje é segunda-feira, ontem eu saí da dieta, comi bolo, tô triste, vou comer bolo de novo. Mas eu não comi bolo hoje de manhã. Segui com o meu café da manhã normal, com o meu planejamento de segunda-feira. Por quê? Porque pra mim bolo é só bolo. E segunda-feira de manhã não tem bolo na minha vida. Entendeu? Então, quando eu respondo a pergunta, qual o valor do alimento? Pra que eu como? Por que eu tô comendo agora? Eu consigo voltar pra dieta. Eu consigo criar metas possíveis, eu consigo me planejar. Por quê? Porque eu olho pro bolo e o bolo é só bolo, mais nada, só bolo. Então eu consigo fechar a geladeira e seguir uma boa. Eu vou te falar mais, você consegue pegar o bolo e jogar ele fora, entendeu? Porque às vezes ele vai ficar passado lá na sua geladeira. Por quê? Porque às vezes ele não tá no seu planejamento até sexta-feira. E tá tudo bem, tá tudo bem. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu acho que é super legal. Quem tem criança? A gente até podia um dia falar sobre isso. Muita gente fala assim pra mim: nossa, as suas filhas comem tudo certinho. Nossa, as suas filhas comem tudo integral. As minhas filhas são criança. Criança é criança. Criança tem vontade de comer bala, doce, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Na minha casa tem isso. Só que na minha casa não tem isso todo dia. E lá em casa tem uma regra. Pra eu não falar muito não, a gente estabeleceu uma regra. Então é um dia escolhe um doce, uma sobremesa, 2 dias não tem doce, não tem sobremesa. Qual que é a vantagem dessa regra? A gente tira aquela coisa do abuso do final de semana. Porque se a gente fala assim, não, só tem doce no final de semana, o que vai acontecer no final de semana? A criança fica descontrolada. E talvez, como a gente é descontrolado no final de semana, não consigo fazer dieta no final de semana. Por quê? Porque você foi criado sem dieta no final de semana. Não consigo ter rotina no final de semana, porque você foi criado sem rotina no final de semana. Então, a gente vai reproduzindo esse comportamento. Então lá em casa a regra é a seguinte: um dia tem doce, 2 não tem. Então, por exemplo, ontem, domingo, teve doce. Segunda e terça não tem. Quarta tem. Quinta e sexta não tem. Sábado tem. Domingo e segunda não tem. Terça tem. Então elas aprendem que elas podem escolher um dia, um doce a cada 2 dias. E aí, não fica vinculado ao final de semana e nem eu tenho que ficar falando assim, não, hoje não pode. Não, isso não, porque elas podem escolher o que elas quiserem. Então é uma dica legal. E a Valentina tá entrando nesse ritmo aí. A Valentina é a filha de uma grande amiga minha, da Karina Prado, que tá aqui com a gente. Essa dica é boa pra vocês. Então tá bom, eu descobri o valor do alimento, porque eu tenho me perguntado em todas as minhas refeições. Por que eu como? Qual o valor dessa comida pra mim? Eu tenho feito essa pergunta pra mim? Então eu consigo voltar para a dieta, reiniciar a dieta, eu consigo me planejar, eu consigo colocar metas possíveis e eu consigo, olha que bonitinho, entender a minha prioridade. O que é isso? Gente, prioridade nunca teve S.
Quem coloca S em prioridade não tem prioridade, é prioridade D. A sua prioridade na sua casa, a sua prioridade no seu trabalho. Se você coloca S, você perdeu a prioridade. Prioridades. Aí você vai pelejar, você vai trabalhar para alcançar o quê? Então é sempre uma prioridade. Olha que legal. Então, quando eu entendo o valor do alimento, eu consigo estabelecer prioridades de saúde, prioridade de saúde. Então, qual que é a minha meta? O que eu vou alcançar? Como eu vou alcançar? Você entende isso? Eu tiro o S, ou seja, eu diminuo uma quantidade muito grande de interferência e eu consigo ter o quê? Direção. Então, não é proibindo, volta lá no título, não é sendo radical que você vai alcançar seus resultados, é tendo direção. E como que eu consigo a direção? Entendendo o valor do alimento, porque aí eu não ponho S na frente de nada, é prioridade D. Qual é a minha prioridade? É uma só, e aí você consegue. Por quê? Porque depois que você alcançou essa, aí você pode partir para essa. Depois que você alcançou essa, você pode partir para essa, que são as pequenas vitórias. Então, as pequenas vitórias, você vai colocar suas prioridades em escala de dificuldade para você, que é individual, não é a minha dificuldade, é a sua. E a primeira dificuldade que a gente tem é de responder a pergunta: aonde você coloca o alimento, né? Em qual lugar emocional? Porque ele não podia estar em lugar nenhum. Ele até pode ter, eventualmente, que é o que eu te expliquei, da rosca. Quando eu sinto cheiro de rosca, eu volto lá na casa da minha avó, há 30 anos atrás. Ou até mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Quando eu ponho a rosca na boca, se eu sei qual o valor do alimento, por que eu como, aí eu só como um pedaço da rosca. Por quê? Porque só um pedaço me faz lembrar e eu posso parar de comer. Porque eu tenho uma prioridade, que é seguir o meu cardápio, que é trabalhar minha parte estética, se eu já estou magro, se eu não tenho que perder peso, que é diminuir meu triglicerídeo, entendeu? Então a prioridade ela é alcançada em cima exatamente desse entendimento do para que serve o alimento, né? Por que você está comendo? Por que você come? Se você consegue responder que não é afetivo, vai embora. Mas para isso tem que fazer a pergunta em toda a refeição, certo? Última coisa que é importante. Quando eu entendo o valor do alimento, olha que gracinha, eu entendo qual é o meu plano para chegar lá, minha prioridade. Mas eu tenho uma prioridade, mas como que eu chego lá, né? Então eu tenho que ter um plano. Vamos falar assim, então eu quero perder peso. Vamos supor que o nosso objetivo seja perder peso. Não é colesterol, não é triglicerídeo, nada disso. E dentro desse processo de perda de peso, então minha prioridade é emagrecer 2 quilos. Eu estabeleci que eu vou fazer exercício 4 vezes na semana. 4 vezes na semana. Como a academia está fechada, eu vou correr e andar ao redor de uma praça que tem aqui perto da minha casa. Então esse é o meu plano, né? O meu plano de alcançar a minha prioridade. Só que se estiver chovendo, qual vai ser o plano? Comer pipoca e ver Netflix? Tá chovendo hoje. Eu vou comer pipoca? O que mais? E ver Netflix? É isso? Vai subir a escada do prédio. O plano B, gente, é fazer o plano A dar certo. Então, é baixar um aplicativo, fazer o exercício em casa. Se eu não tenho, seguindo 100 dias comigo, se eu não tenho o plano B, que é fazer o plano A dar certo, normalmente eu fracasso. E normalmente eu não tenho o plano B, que faz o plano A dar certo, porque eu não sei o quê? Qual é a minha prioridade D. E se eu não sei qual é a minha prioridade, normalmente é porque eu não sei o valor do alimento, porque eu não sei porque eu como. Então, gente, não adianta. Vocês vão sair daqui hoje, passando a semana inteira, de segunda a sexta-feira, que sexta-feira tem live, perguntando o quê? Na hora que você põe uma comida na boca, por que eu estou comendo? Esse alimento tem valor de quê? Porque se for afetivo, cospe, que te faz mal. Não encontra com as suas prioridades. Não encontra. Não te ajuda a ter seu plano A, tampouco um plano B de emergência para fazer o A dar certo. Certo? Eu acho que essa mensagem, ela fortalece a gente muito. Por quê? Porque tira a gente daquele lugar ruim, onde o alimento tomou um lugar afetivo que mais maltrata a gente do que trata. Por que eu tô falando isso? Porque até quem tem o alimento como aconchego, como carinho, por exemplo, o chocolate, uma comida quentinha, se arrepende de não ter comido a salada.
Então, se arrepende de não ter cumprido com os objetivos. Às vezes foi a semana toda, foi o dia todo bem, chegou no final do dia, deu errado, e aí a pessoa se arrepende. Entende isso? Então não vale a pena. O mais importante é a gente entender o que é o alimento e comer consciente. Olha que palavrinha bonitinha. Porque quando você come consciente, você come o suficiente. Olha que bonito isso. Vou te explicar por quê, porque a gente já está chegando no final e essa é uma chave importante para você se ligar. Presta atenção. Quando eu entendo que eu não tenho que comer pouco para perder peso, que eu tenho que comer o suficiente, fica fácil de fazer dieta. Quando eu entendo que comer o suficiente é bom para eu alcançar os meus objetivos, para minha glicose reduzir, fica fácil comer pouco, porque é o suficiente. Mas eu só vou entender o que é o suficiente quando eu entendo o valor do alimento, porque enquanto a comidinha estiver lá no aconchego, na punição, no carinho, na ansiedade, no cansaço, eu não consigo alcançar isso, alcançar esse entendimento de que eu não preciso comer mais, que só um tá bom, porque o comer suficiente só vem com a consciência do que é o alimento na sua vida. Então, o porquê você está comendo, certo? E aí, eu fechei assim, dentro do meu coração para falar para vocês, né? A gente precisa ter segurança para alcançar os nossos objetivos. E essa segurança só vem com o entendimento, com o esclarecimento. Então, se ninguém nunca te falou isso, por favor, pense nisso hoje. Antes de pôr qualquer coisa na boca, faça a pergunta: por que eu estou comendo? Por que eu como? Se você consegue responder isso de uma maneira clara e consciente, meu amor, você vai embora. Você vai conseguir qualquer coisa, porque a sua prioridade vai estar na sua frente, ela é seu primeiro objetivo, você vai alcançar e assim você vai seguindo, até o seu sucesso maior.